Bom, alunos do segundo ano, vamos continuar nossa aula de campo elétrico pelas famosas linhas de campo ou linhas de força, que na realidade são linhas que representam a variação da direção e sentido do campo. Aqui você tem uma informação já importante, que uma linha de campo, se você representar o vetor em cada pontinho dessa linha, ele é tangente, tá ok? Bom, então você tem uma curva, eu quero representar, essa aqui é uma linha de campo, eu quero representar o vetor nesse ponto aqui, só eu traçar a reta tangente, que corta essa curva em um ponto, e traçar o vetor. Ele vai ter o mesmo sentido, nesse caso, da linha, da para a direita. Bom, ocorre o seguinte, lembra das aulas anteriores, vou apagar aqui, que é o seguinte, uma carga positiva, ela tem um campo elétrico de afastamento. Então, se você fosse representando aqui o campo elétrico, à medida que você fosse se afastando, o vetor, o campo elétrico ia diminuindo, ficando cada vez menor, mas seria de afastamento. Então, nesse caso, tendo uma carga só, se você fosse representar a direção e o sentido desses vetores, eles estariam sob uma reta só. Então, aqui ó, já é uma linha de campo. E a gente sabe que quando ela é positiva, o vetor campo elétrico, ele é de afastamento. Então, na realidade, aquelas linhas aqui que você já desenhou, aliás, eu desenhei, né? Que representava que o campo elétrico, o vetor campo elétrico de afastamento, na realidade ele é uma linha de campo. Ou seja, em cada pontinho dessa linha, se você for traçar, em cada pontinho dessa linha, se você for traçar o vetor campo elétrico, ele vai acompanhar a linha e ele vai ser de afastamento. Observe que essa linha aqui é uma linha reta, não é uma curva como essa, em que você pode traçar uma tangente e só toque um ponto. Quando você tem uma reta, a tangente desses pontos dessa reta passa por cima da própria reta. Então, se você for traçar a tangente, nesse caso, de uma reta, ela passa por cima da reta, tá ok? E numa curva não. Se você tem uma curva, a tangente só toca em um ponto dessa curva. Na reta, em todos os pontos. Tá ok? Bom, o que acontece aqui? Pessoal, é o seguinte, nós sabemos que na carga geradora positiva, afastamento, carga geradora negativa, aproximação. Bom, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar aqui duas cargas para a gente observar como o campo elétrico de uma interfere no campo da outra, já que cada uma cria seu campo, e no final esses dois campos vão gerar um campo resultante. Então vamos dar uma olhada. Vou colocar aqui ó, uma carga positiva e uma carga positiva, ok? O que acontece? O campo elétrico delas é de afastamento. Então, aqui no meio, se elas tiverem o mesmo módulo, é no meio certinho que eles se anulam. O campo elétrico das cargas se anula. Então, eu vou chamar aqui essa carga de Q1, essa daqui de Q2. Então, o campo elétrico de Q2 é de afastamento, o campo elétrico de Q1 também. E eles acabam se anulando, ok? Então, nessa região aqui, né, entre elas, nós temos um campo elétrico nulo. O que acontece aqui é que se eu pegasse pontos diferentes, por exemplo, esse ponto aqui, como é que nós vamos representar o vetor resultante? Olha só, para traçar o vetor, ele é de afastamento. Então eu traço uma reta até um ponto, aqui se afasta, e aqui eu traço uma reta até a carga, Q2, e se afasta. Só que tem um detalhe importante aí. Essa carga Q2 está mais próxima. Então, quando está mais próximo, o campo dela é mais intenso, é mais forte. Então, aqui o campo elétrico 1 e aqui o campo elétrico 2. Isso faz com que o resultante tenha essa configuração aqui, ó. Ele vai ficar inclinado.
Se você fosse fazer a mesma coisa aqui, ele ficaria mais inclinado nessa direção. E se você, então aqui, campo elétrico resultante nessa posição, se você traçasse dois vetores e encontrasse o campo elétrico resultante nessa posição, que eu vou chamar de campo elétrico resultante linha, também ficaria inclinado. Acontece que se você fosse traçar uma linha tangente, já que a linha de campo é tangente, ela passaria por esses pontos assim, ó. Ok? Na realidade, o que você teria seria essa configuração, ó. No meio não tem campo, se anulam, mas eles ficariam com essa configuração as linhas de força. E o que é que essas linhas de força de Q1 e Q2 estão dizendo? Que em cada aqui, ela está representando porque ela ficou curva, porque cada uma gera um vetor campo elétrico e o resultante deles, em cada ponto, vai ter essa direção e sentido. Tá ok? Então, na realidade, se anulam aqui na região entre elas, e quando você for calcular, pegar aqui nesse pontinho, traçar o vetor da carga 1, o vetor da carga 2, o resultado final, que seria o campo originado por essas duas cargas, ele acompanharia essas linhas. Então essas linhas, na realidade, estão representando por onde cada vetorzinho no ponto vai apontando. Tá ok? Então é isso aí. Bom, o que acontece? Essas são as famosas linhas de força. Para você, eu acredito que não seja nem tão complicado assim, porque você grava. Se elas fossem as duas negativas, ao invés de... O que mudaria seria o sentido. Ao invés de ser de afastamento, seria de aproximação. Mas aqui no meio, aproxima para uma carga, aproxima para a outra. Fica opostas e acabam se anulando. Então, eu vou representar então as linhas de força. Isso ocorre muito na parte teórica. Vamos desenhar as linhas de força para as cargas de mesmos sinais nas diferentes, ok? Então vai ficar assim. Vou apagar. Eu vou colocar aqui, primeiro, duas cargas positivas. Seria de afastamento aqui no centro para cada lado, elas se anulariam. E você teria essa configuração aqui, ó, das linhas de força. Ok? Ou seja, observa que o campo elétrico, cada vetor da carga positiva, observe que nesse caso seria de afastamento. Se a carga fosse negativa, seria quase idêntico. A única diferença aqui seria que ao invés de ser de afastamento, seria de aproximação. Legal, né? Então, parece até aula de arte. Bom, eu coloquei aí com cargas iguais. Se tiverem cargas de sinais diferentes, aí é interessante. Porque ela se afasta da positiva e se aproxima da negativa. Então, as linhas vão da positiva para a carga negativa. Teria essa configuração aqui, ó. Ok? Essa seria a configuração. Você traçaria linhas se afastando da positiva e se aproximando da carga negativa. Aí a configuração. Ok? Essa parte aqui é mais teórica, a linha de força, grava bem. A linha de força vai indicar como o campo elétrico ele vai mudando de direção e sentido em cada ponto. Por quê? Porque esse campo elétrico é o resultado dos campos de duas cargas. Quando você vai encontrando em cada pontinho o campo elétrico resultante, ele vai acompanhando essa linha e sendo tangente a ela. Ok? Legal, não é isso? Bom, então aqui, nesse caso, ele vai acompanhando, ele vai mudando de direção e também a intensidade dele também muda. Observe que quanto mais próximo da carga, ele vai se intensificando. Então, como é que é a diferença? Vou botar aqui o campo resultante 1, campo resultante 2, aqui já sendo o campo resultante, tá ok? Então, campo
elétrico resultante desse ponto 1, campo elétrico resultante no campo 2, campo elétrico resultante no campo 3. Bom, o que é que vai acontecer agora? Tá aí o que são linhas de força. São apenas linhas que indicam essa mudança de direção e sentido do campo elétrico, porque na realidade ele é resultante do campo de duas ou mais cargas. Às vezes vem até assim, ó. O que acontece se você tivesse 3 cargas, ó, desse jeito, e eu pedisse para você colocar o sinal dessas cargas? Elas seriam, nesse caso, teriam essa configuração aqui, ó. Bom, se eu pedisse para você colocar só o sinal, aqui ó, a linha de força sai, aqui eu já coloquei, na verdade nem precisaria ter colocado, tá ok? O sinal. Digamos que aí eu já esqueci o sinal, tirei o sinal, e mesmo sem o sinal que eu tinha colocado, dá para definir fácil. Observe que as linhas de força saem dessa carga, ela é positiva. As linhas de força se aproximam da carga negativa. Aqui é nulo, porque na realidade essa carga também é positiva. E as linhas também se afastam dela. Está aí a representação do sinal das cargas. Ok? Só pela linha saindo da carga ela é positiva, se aproximando é negativa. Você pode colocar os sinais. De vez em quando é uma questão teórica assim. Vamos ver agora o nosso bendito céu, tá bom? O famoso campo elétrico uniforme. Como é possível criar um campo que, à medida que você se afasta, ao invés dele diminuir, ele continua com o mesmo valor? Interessante o seguinte, veja bem, isso tem consequências importantes. Porque se o campo diminui, a força elétrica diminui. Mas se o campo é constante, a força elétrica também fica com o mesmo valor constante. Se a força elétrica é constante, qual é a fórmula de força? Massa vezes aceleração. Acelera, então, significa o seguinte, que se a força não muda, aquela formulazinha força, massa vezes aceleração pode ser aplicada do início até o final, porque a força é a mesma, a aceleração vai ser a mesma. A aceleração, na realidade, sendo a mesma, ela indica que a velocidade está se alterando de forma padronizada. E aí, no campo elétrico uniforme, eu vou representar aqui, e nós vamos ver que se o campo não muda, a força não muda, você pode aplicar aquela fórmula de massa de aceleração, e quando tem aceleração, você vai ter o MR e o V. Por isso que é tão importante. E aí você pergunta, afinal de contas, como é que é possível criar esse bendito campo elétrico uniforme? Vamos lá. Olha só. Eu vou apagar aqui. Vamos ver agora o nosso céu. Ok? Bom, imagina aqui uma placa positiva. Aqui você tem uma placa negativa. Essa placa, eu estou desenhando aqui a placa positiva, com carga positiva. Essa é uma placa com carga negativa. Eu estou desenhando de perfil, porque se eu fosse desenhar em 3D, ela seria assim, ó. Placa positiva, aqui você vai ter a placa negativa. Ok? Ela seria assim. E aí, aquela seria positiva, a superfície com carga positiva, já que as cargas se distribuem por onde? Pela superfície. Tá bom? Então aqui negativo. O que acontece aqui? Se você eletrizar as cargas, as linhas de força, nós sabemos que elas vão para a... Ficou bonitinho? Ficou meio feiozinho, mas dá para entender, né? Então, nós sabemos o seguinte, que nós sabemos que as linhas de força, elas vão da carga positiva para a carga o quê? Negativa. Então elas teriam esse sentido, olha que coisa legal. Elas sairiam da positiva e iriam para a placa negativa. Elas seriam paralelas. E o vetor campo elétrico, que é o pontinho, nesse caso, numa linha reta,
ele acompanha, ele está em cima dessa linha, tá bom? Já que as linhas de campo são retas, são curvas, sendo reta, ele vai ficar acompanhando essa linha. Bom, por que, nesse caso, porque esse campo ele é constante? Pelo seguinte, imagina aqui, você tem nesse ponto, tá bom? Você tem uma placa positiva, campo elétrico de afastamento dessa placa, e a placa negativa de aproximação. Então você observa que no final eles ficam com o mesmo sentido. Ele se afasta, a carga positiva cria um campo elétrico de afastamento, a negativa de aproximação. Só que à medida que você se aproxima, o campo da placa positiva diminui e o da negativa aumenta. Isso compensa, no final das contas, fazendo com que o campo elétrico resultante tenha o mesmo módulo. Tá ok? Porque à medida que um vetor diminui, o outro aumenta. Então fazendo que eles fiquem, no final das contas, o vetor resultante fique do mesmo tamanho, ou seja, com o mesmo módulo. Bom, o que é que isso é importante? Veja bem, nós sabemos então que as linhas de força nessas placas paralelas, elas também são paralelas, saindo da placa positiva e indo para a placa negativa, e que o campo elétrico, nesse caso, ele é constante. Então, se o campo elétrico ele é constante, isso implica que a força elétrica também é constante. E se a força elétrica ela é constante, significa que você pode aplicar essa fórmula. Força elétrica é igual a massa vezes a aceleração. O que não poderia ser aplicado, porque veja que quando a carga era aquelas bolinhas, aquelas cargas pontiformes, à medida que você se afastava, a força elétrica ficando cada vez menor, à medida que você afastava uma carga da outra. Mas aqui não. Se você colocar uma carga aqui positiva, o que é que vai acontecer com essa carga positiva? Olha só, eu vou colocar essa carga positiva. O que acontece é que a placa positiva repele e a placa negativa atrai. Então ela ia nesse sentido. Essa seria a força elétrica. Veja que coisa interessante. A força elétrica aqui, já que você colocou uma carga dentro desse campo para sofrer a ação da carga da força elétrica, essa seria uma carga de prova. E a força elétrica seria nesse sentido aqui. E observe que isso tem tudo a ver com os conceitos que nós aprendemos. Que quais são? Quando eu coloco uma carga de prova dentro do campo para sofrer a ação da força elétrica, se ela é positiva, a força elétrica tem o mesmo sentido do campo. Então veja que se eu fosse representar aqui o vetor campo elétrico, ele também seria aqui, ó. Esse aqui é o vetor campo elétrico. Ele teria o mesmo sentido da força elétrica, ok? Se a carga fosse negativa, se você colocasse uma carga negativa, o que é que aconteceria? A carga de prova negativa, ela seria atraída pela placa positiva. Então ela iria nesse sentido aqui, ó. Repelida pela negativa e atraída pela positiva. E observe que essa força elétrica aqui, ela ficaria oposta ao campo. Ó, onde é que está indo o campo? Da placa positiva para a placa negativa. Ou seja, carga de prova negativa, sobre ela, força elétrica e o campo tem sentidos opostos. Positiva, mesmo sentido. Bom, no final das contas, para que isso vai servir? É o seguinte, como a força elétrica durante todo o deslocamento vai ter um só valor, ela pode ser encontrada pela fórmula, nesse caso, da força elétrica constante que atua no corpo. Essa formulazinha massa de aceleração é a fórmula quando você tem uma força aplicada em um corpo e o valor dessa força é sempre o mesmo. Aí você pode usar. Mas aí é o seguinte, tendo essa fórmula, você vai fazer logo uma conexão
com o MR e o V, ou seja, velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração desse tempo, espaço final é igual a espaço inicial, velocidade inicial desse tempo, A vezes tempo quadrado dividido por 2, Torricelli no final, V ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2A delta S. É por isso que é o seguinte, o MRUV e força está intimamente relacionado. Se você está aprendendo força, seja qual for o assunto, e você for observar, você vai ter em algum estágio o MRUV. Nesse caso, nós introduzimos o MRUV agora, porque até esse momento a gente estava trabalhando com campos elétricos variáveis. Só com aquelas cargazinhas pontiformes que você se afastava ele diminuía. Agora, entre duas placas, nesse caso, de cargas diferentes, opostas, na realidade tem que ser realmente oposta, essa placa é positiva e essa é negativa, o que é que vai acontecer? Você vai ter, nesse caso, um campo elétrico uniforme, tá bom? E pelo fato aqui de serem opostas, aqui no meio, você observa, você tem um campo que ele é o resultado do campo elétrico da carga 1 e do campo elétrico da carga 2. E ele vai seguir cada vetor aqui desse campo elétrico, no final, quando você calcula o campo elétrico da carga 1 e o campo elétrico da carga 2, o resultado final é que lhe dá um campo elétrico, nesse caso, uniforme. Você vai se afastando, né? Um vetor do campo elétrico de uma carga diminui e outro aumenta. E esse resultado final aqui, que é o campo elétrico resultante, que é uniforme, nesse caso, ele é encontrado, ok? Bom, como é que nós vamos aplicar esse negócio aqui? É muito fácil. Eu vou apagar aqui, porque a intenção era só você observar que entre duas placas o campo elétrico é constante, e vamos fazer um na prática, tá bom? É claro que o desenho não vai vir desse jeito, eu fiz ele mais esboçado, né, em 3D, para você visualizar melhor. Na prática ele vem assim, ó. Você só vai ver de perfil. Você vai ter uma placa positiva, aqui a placa negativa, você vai ver ele de lado. E aí você tem, nesse caso, as linhas de força que saem da placa positiva para negativa, as linhas de campo. Aí é o seguinte, olha só. Digamos que aqui você colocou uma carga positiva. Essa carga aqui é de 4 microcoulombs, ok? Você colocou nesse campo. E esse campo constante, ele vai ser de 2 vezes 10 à quinta newtons por coulomb, ok? O que é que a gente pode concluir aí? Vamos analisar. O campo elétrico segue as linhas, aqui tem um campo, o vetor campo elétrico, que tem sempre esse valor. Como a carga é positiva, campo e força têm o mesmo sentido, até porque carga positiva, a placa positiva repele e a negativa atrai. E aí é o seguinte, eu vou pedir a você o seguinte, dá para calcular, nesse caso, eu forneci a carga, e aí nos dados eu vou dizer o seguinte, ó, a massa, nesse caso, dessa carga, ela é de vamos colocar 5 vezes 10 a menos 7 quilogramas. E outra coisa importante, toda vez que num problema você fornece a massa de um corpo, tem massa, vai ser atraído pela Terra. Então, nesse caso, eu não quero trabalhar com a força-peso, tá ok?
Porque se eu coloquei a massa, a força elétrica seria para a direita e a força peso seria para baixo. Então eu teria duas forças, eu teria uma força elétrica resultante. Eu não quero trabalhar com peso, tá bom? Eu não quero encontrar o peso, eu só quero trabalhar com a força elétrica. Então aqui, ó, eu teria que colocar ação gravitacional desprezível. Ou seja, a gravidade, na realidade, eu vou desprezar os seus efeitos, né? E a gravidade é justamente o que faz surgir a força peso para baixo, então a força peso aí é desprezível, tá ok? Aí o que que acontece? Eu quero nesse problema a aceleração, tá ok? O que é que eu vou fazer? Se nesse caso você tem um campo elétrico, você sabe que a força elétrica pode ser calculada massa vezes aceleração. Mas ao mesmo tempo eu coloquei uma carga de prova aí que sofreu a ação de um campo. Então eu posso encontrar a força elétrica para aquela formulazinha que a gente aprendeu, ó, módulo da carga de prova vezes campo. E aí, como essas duas expressões são iguais, eu posso igualá-las. Massa vezes aceleração é igual a módulo da carga vezes campo. Com isso eu dei a massa, eu dei o valor da carga de prova, eu dei o campo, eu posso encontrar a aceleração. O interessante é que se eu der a aceleração, aí eu disser que ele estava em repouso, eu posso pedir uma velocidade final após algum tempo. Entendeu? Mas vamos calcular isso aqui. Então, qual é a massa? 5 vezes 10 a menos 7A. Qual é o módulo da carga? 4 micro, que é 4 vezes 10 a menos 6. Quanto é o campo? 2 vezes 10 aqui. Então, 5 vezes 10 a menos 7A. 4 vezes 2, 8. 10 a menos 6 vezes 10 a quinta. 10 a menos 1. A aceleração vai ser 8 vezes 10 a menos 1. 5 vezes 10 a menos 7. Se dividir 8 por 5 dá 1,6. E menos com menos aqui vai diminuir a mais. Menos 1 com mais 7. 10 a sexta. Como é a aceleração? Metro por segundo ao quadrado. Vou colocar aqui para todo mundo ver. 1,6 vezes 10 a sexta metro por segundo ao quadrado. Essa aceleração foi tão alta assim porque eu trabalhei com uma massa muito pequena. E a gente sabe que a inércia, a massa é medida da inércia. Quanto menor a massa, mais fácil você colocar em movimento e gerar uma aceleração maior. Então tá aí, pessoal, o seguinte. Basicamente, o campo elétrico uniforme, ele dá uma força elétrica uniforme. Aliás, constante, né? Então, porque o uniforme está relacionado mais com o movimento, mas o meu pode ser o mesmo, podemos fazer analogia. Um campo elétrico constante, uniforme, gera uma força elétrica também uniforme, constante, tá ok? Então esse aqui é o nosso famoso céu, tá bom? Então, hoje aprendemos o céu, que é o campo elétrico uniforme. E daí, você pode aplicar a fórmula da força, massa vezes aceleração, relacionar com aquela formulazinha de campo e carga de prova que você colocou dentro desse campo. E aí você pode encontrar a aceleração. Se você tiver a massa, a aceleração e a carga, pode encontrar o campo. Vai depender do que o problema disser. Veja que eu posso encontrar, basicamente você vai fazer essa relação aqui. Mas às vezes há problemas que é o seguinte, vamos dar uma olhadinha. Eu forneço a massa, aí eu forneço que ele estava em repouso, eu forneço uma velocidade final e um tempo. Velocidade final, inicial e tempo, você acha a aceleração, coloca aqui. E aí eu dou a carga, e aí só vai restar para você encontrar que o problema vai pedir o campo, ok? Então tá aí o nosso campo elétrico uniforme, que foi o que nós vimos. Nós encerramos campo elétrico aqui. Dá uma olhadinha no livro, dá uma olhadinha nas explicações, volta aqui, entende o porquê ele existe, o porquê do campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme, pega logo a dica. Se ele é uniforme, a força elétrica ela vai ser constante, você pode aplicar essa forma de massa de aceleração. E muito provavelmente você vai ter que usar as formulazinhas do MRUV, que
envolve aceleração, tá ok? Bom, por hoje nós ficamos aqui em campo elétrico gerado por cargas elétricas. O próximo assunto é potencial, ok? Então fiquem com Deus.